E aí, meus queridos do sexto ano, estão firmes e fortes aí? Vamos para mais um Aula Paraná, aula de matemática. Sou a professora Desirê e vou estar juntos com vocês hoje, hein? Vamos dar oi para uma pessoa muito importante para nós aqui, a Viviana. Oi, Viviana, tudo bom com você aí? Tranquilo? Vamos para mais uma aula de matemática firme e forte? Então vamos juntos comigo. Olhando lá, meus queridos, o que nós vimos primeiro sempre no início das nossas aulas, né? A prof passou muito rapidinho ali. Os lembretes, não esqueçam sempre, gente. Todo início da aula nós vemos isso, né? E é muito importante acessar todo dia o Classroom, resolver todas as atividades obrigatórias de todas as disciplinas, não adianta escolher só uma ou outra, hein? Olhar o recadinho que o professor coloca lá no mural para vocês e participar dos Meets, que são as aulas ao vivo. Chance de matar saudade do seu professor, dos seus colegas e tirar a dúvida, tranquilo? Você, meu querido, que não tem acesso à internet, não fica triste. Tem atividade impressa que você pode pegar no colégio e levar para casa e fazer lá na casa e depois devolver, tá bom? Então, todos vocês têm que participar, têm que prestar atenção. Tá sendo um ano diferente, mas tem que estudar do mesmo jeito, tá bom? Ano que vem, todo mundo tem que estar no ano novo ali, numa série nova, não é isso? Vamos continuar então. Prof, o que nós vimos lá na outra aula? Na aula anterior, nós estudamos as situações e problemas envolvendo unidade de medida de massa. Foi a nossa última aula desse conteúdo. Então, se ficou alguma dúvida para vocês, assiste os vídeos das outras aulas e tira a dúvida lá com o professor de vocês no Classroom. E se você está fazendo atividade impressa, anota a sua dúvida numa folha e leva para a escola que o professor vai responder para você também. Tá bom? E na aula de hoje, vamos continuar com matemática, mas um conteúdo novo. Vamos continuar com medidas, só que agora as medidas de tempo. O tempo, gente, não é muito importante para nós? Lógico que sim. Então, vamos continuar aqui, ó. Medidas de tempo. Cuidado com o tempo, Alice. Sabem de onde é isso? De um filme muito famoso, hein? Onde o coelhinho ficava correndo atrás da Alice toda hora com o relógio. Olha o tempo, cuidado com o tempo. O tempo é tão importante assim? Muito, muito importante. Estou falando da chuva, estou falando do sol? Não, eu estou falando das unidades de medida que nós temos para medir o tempo. Horas, dias, minutos, segundos. Prof, mas por que ele é tão importante assim? Às vezes eu nem olho no relógio. Primeiro, horário que inicia a aula, horário que termina a aula, horário do lanche, do recreio que todo mundo gosta. Quando começa a trabalhar, o horário no serviço. Mas só isso, prof? Não. No nosso corpo, batimento cardíaco. Não tem um tempo certo também? Olha quanta importância de se estudar sobre o tempo. E vamos para essa aula aí maravilhosa de hoje, hein? Firmes, fortes aí comigo? Não me abandonem, hein? Vamos comigo então. Medida de tempo. As medidas de tempo surgiram para atender a diversas necessidades dos seres humanos, como compreender o período de tempo entre o cultivo e a colheita, ou até mesmo o momento em que o sol vai se pôr. A primeira referência para controle do tempo foi o Sol. Assim, os primeiros relógios controlavam o tempo de acordo com a posição da Terra em relação à principal estrela do sistema solar. Então, olhem aqui com a prof. Esse relógio que está aqui é um dos primeiros relógios que existiram. Ele usava o quê? O Sol. Então, à medida que o sol batia nesse ponteiro que está aqui, esse ponteiro fazia uma sombra e esta sombra indicava qual era o horário e o tempo que estava naquele momento. Nossa, de lá para cá, olha quanta evolução que houve, não é isso? Então, vamos continuar. Atualmente, medir o tempo continua sendo uma tarefa importante.
E por isso surgiram relógios analógicos e calendário. Então olhem ali, nós temos o nosso relógio de ponteiro, nós temos um relógio digital e nós temos o calendário. O calendário para o tempo dos dias, meses, anos, semanas, não é mesmo? Existem várias unidades de medida de tempo, como a hora, minuto, segundo, semana, dia, ano, década, século, entre outras. Olha quantas, hein? Tudo isso nós usamos. Quais são as medidas de tempo? No nosso dia a dia, além do dia da semana, mês e ano, usamos bastante a hora. Lembram que a prof falou lá no início da aula? A hora nos move em tudo. Então, existem dias, meses e anos que nós vamos estar trabalhando em outras aulas. Na aula de hoje, vamos estar falando um pouquinho mais sobre a hora. Então, vem com a prof aprender mais, hein? Como submúltiplos da hora, temos os minutos. Submúltiplos, gente, é para medir lá partes pequenas de tempo. Então, tem a hora, parte grande do tempo, e submúltiplos, a parte menor do tempo. Então, uma hora possui exatamente 60 minutos. O minuto serve para medir intervalos de tempo um pouco menores, como o tempo de deslocamento de um bairro até o outro. Outro submúltiplo bastante útil para medir intervalos menores são os segundos. Então, olhem aqui, a prof até destacou para vocês que nós vamos utilizar isso em outros exercícios. Um minuto possui 60 segundos e uma hora possui 3.600 segundos. Prof, como que a senhora fez esse cálculo? A gente vai ver daqui a pouco, hein? Há várias situações em que utilizamos os segundos, como o tempo em que o semáforo ficará fechado ou aberto. Praticando 1. Sabendo dessas unidades de medida que eu acabei de falar para vocês. Utilizando as unidades horas, minutos e segundos, diga qual delas é a mais adequada para medir o tempo de letra A, uma viagem de carro, letra B, atravessar a rua, letra C, fazer um sanduíche e letra D, escovar os dentes. É a mais adequada, hein? Não é qualquer uma. Façam aí e daqui a pouco a gente confirma.
E aí, conseguiram? Sim? Ai, tá fácil esse. Mas será que o que você escreveu aí é a unidade mais adequada? Olha essa palavra, hein? Não é o que você faz, é o que é adequado. Vamos juntos com a prof corrigir, então? Uma viagem de carro, utilizando horas, minutos e segundos. Uma viagem é uma distância longa. Eu vou contar os segundos? Meu Deus, você vai ficar contando quantos segundos tem uma viagem? Ah, eu vou daqui lá para o Japão. Os segundos? Não, né? Nós contamos o quê? As horas para medir uma distância longa, uma viagem, tudo bem? Atravessar a rua. Ah, eu demoro 1 hora para atravessar a rua. Sério? 1 hora e o carro está esperando você 1 hora lá passar? Não, né? Então, para atravessar a rua, geralmente o que nós utilizamos? Os segundos, porque é o tempo lá que o semáforo fica aberto para o pedestre poder passar. Já viram aquele semáforo que aparece assim 30 em verdinho, ele vai diminuindo a contagem? São os 30 segundos que você tem para atravessar a rua. Então, ele vai diminuindo, diminuindo até chegar no 0, que é o tempo que já acabou para você atravessar, né? Então, atravessar a rua rapidinho, hein? Olhando para os dois lados, tá? Fazer um sanduíche é em minutos. Por que em minutos, prof? Eu demoro segundos, eu só pego o pão, ponho um queijo e pronto. É uma forma mais adequada. Todo lugar faz assim? Em segundos um sanduíche? Não, né? O mais adequado são os minutos. Separar o pão, passar uma manteiga, margarina, requeijão, sei lá o que vai passar, e daí pôr o recheio. Então, nós demoramos minutos para fazer um sanduíche. E escovar os dentes? Prof, eu demoro 10 segundos escovando os dentes. Como que você ainda tem dente nessa boquinha? Você não tá limpando direito esses dentes, não, né? Escovar os dentes, um tempo para limpar bem todos os dentes em cima, embaixo, lá atrás. Tem que limpar muito bem a boca. Então, nós também usamos minutos. Se você não usa, ai, tem que demorar um tempinho escovando o dente. Tirar toda essa cárie aí e sujeirinha que tá na boca, hein? Então, cuidado! Vamos continuar aqui então agora com a conversão de unidades. Lembram lá que nós já estudamos lá na unidade de medida de massa, conversões, transformar de um para o outro? Aqui no tempo nós também transformamos de horas para minutos, minutos para segundos, segundo voltando para hora. Nós vamos fazer as transformações, tá? Como, prof? Vem que eu te ensino. É bastante comum realizarmos conversão das unidades de medida de tempo. Para realizarmos a transformação de hora para minuto ou de minuto para segundo, multiplicamos por 60. Se for no sentido contrário, dividimos por 60. Prof, como assim sentido contrário? O que a senhora está falando? Olhem aqui a nossa tabelinha, ó. Nós temos aqui a hora. Da hora para transformar em minuto, lembram que eu expliquei? 1 hora tem 60 minutos, então eu tenho que pegar e multiplicar por 60. E se eu quiser transformar de minuto para segundo, eu também vou multiplicar por 60, porque 1 minuto tem 60 segundos. Então, na nossa tabelinha aqui, ó, andando para a direita, que é transformando de hora para minuto para segundo, a cada unidade que eu vou transformar, eu multiplico por 60. E se eu quiser voltar, será que dá? Dá. Olhem aqui, ó, se eu estou no segundo e quero transformar em minuto, eu estou voltando, estou indo para a esquerda, então nós dividimos por 60. E se eu quiser sair do minuto e transformar em hora, também dividimos por 60. E se eu tiver aqui, prof, de segundo para hora, você vai ter que dividir 2 vezes por 60, não é mesmo? E a mesma coisa na multiplicação. Tranquilo? Então, vamos praticar, né? A gente só aprende praticando, colocando a mão na massa. Então, olhem lá, ó, praticando 2. Quantos segundos possui um dia? Olha, a tabelinha tá aqui que a prof colocou para vocês analisarem, de segundo para hora. E o dia, prof? Quantas horas tem um dia? Pensa aí, hein?
Lembre-se, um dia tem 24 horas, uma hora tem 60 minutos e um minuto tem 60 segundos. Sabendo de tudo isso, quantos segundos possui um dia? É com vocês, daqui a pouco a gente volta. Conseguiram, meus queridos? Não tá difícil, hein? Mas tem que fazer o passo a passo, então vamos lá corrigir. Olhem lá, ó. Primeiro, um dia possui 24 horas. Eu quero saber as horas? Eu quero saber os segundos. Para eu transformar de hora para segundo, eu vou ter que multiplicar 2 vezes por 60, não é mesmo? Primeiro, transforme de hora para minuto. Para eu sair de hora para minuto, eu multiplico por 60. Então, 24 horas vezes 60 minutos, para eu saber quantos minutos eu tenho ali no dia. Fazendo essa multiplicação, você vai encontrar 1.440 minutos. Tudo isso em um dia. Mas eu quero agora em segundos. Para eu sair do minuto e ir para o segundo, nós temos que multiplicar mais uma vez por 60. Então, ó, 1.400 minutos, temos que multiplicar por 60 segundos. Fazendo essa multiplicação, olha aqui a continha que a prof fez, confere com a sua continha aí, vai dar o valor de 86.400 segundos. Prof, imagina se eu ficar o dia inteiro contando em segundos. Ah, nem eu quero, né? Mas é muito importante a gente saber. Acertou? Conseguiu? Espero que sim. Então, um dia possui 86.400 segundos. Vamos praticar mais um pouquinho, então? Por mais um pouquinho a mão na massa? Então, praticando 3. Alice, cuidado com o tempo, Alice.
Alice assistiu a um filme com duração de 2 horas e 10 minutos. Quantos minutos Alice ficou em frente à TV assistindo ao filme? Então, Alice chegou, sentou e assistiu 2 horas e 10 minutos de filme. Eu quero saber quantos minutos ela ficou sentada ali assistindo. Considerando que ela não levantou, não saiu para lugar nenhum, ela ficou só assistindo. Então, olhando aqui os valores, pensa qual é a conta que você tem que fazer. Façam aí e daqui a pouco a gente corrige. E aí, conseguiram? Vamos ver se vocês acertaram? Olhem aqui com a prof então. Ó. A Alice ficou 2 horas e 10 minutos assistindo o filme. Então, eu quero transformar tudo para minuto. A gente não vai mexer no minuto, a gente vai ter que transformar essas 2 horas em minuto. Eu sei que 1 hora tem 60 minutos e 2 horas é só eu multiplicar. 2 vezes 60. 2 horas vezes 60 minutos vai dar 120 minutos, não é isso? Só que 120 minutos é só para 2 horas. A Alice ficou mais 10 minutos ainda assistindo. Então, a gente tem que fazer 120 minutos mais 10 minutos. 120 minutos mais 10 minutos são 130 minutos. Olha quanto tempo a gente fica sentado assistindo um filme, hein? Então, a Alice ficou 130 minutos assistindo ao filme. Acertaram? Espero que tenham conseguido. Não conseguiu, não fica triste. Você vai ter chance de acertar. O que vimos na aula de hoje? Unidade de medida de tempo. E na aula que vem, prof, vamos continuar com unidade de medida de tempo. Cuidado com o tempo, não percam a nossa aula. Façam os exercícios e até a próxima.